todos bem? Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada sobre cálculo de concentração de soluções e vamos aprofundar um pouquinho. O tema permanece, tá? Nós não vamos estender esse tema, nós vamos aprofundar e reforçar alguns conceitos, praticando também com a resolução de alguns exercícios. Legal? Bom, vamos nessa. Nós ainda estamos na unidade 1, capítulo 2, certo? Na última videoaula, nós também fizemos a resolução de alguns exercícios sobre concentração de soluções. Hoje nós vamos fazer mais alguns. Legal? A ideia é aprofundar. Vamos seguir. Só para lembrar, o que é concentração de uma solução? Tá? A concentração de uma solução, em química, nós entendemos como sendo a proporção de um determinado soluto em relação à quantidade total da solução. Ou seja, o quanto de soluto tem numa determinada solução. Certo, gente? Então, aí é que entra o contexto de uma solução mais concentrada, uma solução menos concentrada. Por que, por exemplo, a água do Mar Morto ela tem muito sal? Tá? Ela é uma solução mais concentrada de sal, a concentração de sais é maior. Não é um sal só, tá, gente? São sais, vários tipos. Bom, nós vimos também que vários tipos de concentração nós podemos representar em termos de unidades de medida. Nós vimos que é possível representar a concentração em termos de massa, mm, massa-volume, mv, e concentração molar. O que é isso? Antes da barra é a quantidade de soluto. Depois da barra é a quantidade de solvente. Tá certo? Existem outras unidades de medida para concentração, mas como eu sei que vocês já viram todas, já estudaram o material de vocês, tenho certeza, vocês já estão sabendo. Só vamos então praticar. Legal? Vamos lá, direto para a parte prática. Na questão 3, que está no livro didático de vocês, exatamente na página 94, a questão diz o seguinte: qual é a concentração molar de 500 ml de uma solução que contém 248 gramas de etileno glicol? Essa é a fórmula do etileno glicol. E olha só, a questão ela já traz uma informação para a gente. Ela traz a massa molar de etileno glicol, que é de 62 gramas por mol. Tá? Então, o que a questão quer da gente? Em primeiro lugar, ela quer a concentração molar, ou seja, em mols de soluto a cada litro de solução, tá? A cada 1 litro de solução. Beleza, então a gente precisa representar o soluto em mols, em quantidade de soluto em mols, tá? Quantidade de matéria, e a solução em litros. A solução fica fácil, o volume em litros a gente já tem mais afinidade, mas o mol ele vai requerer da gente uma pequena transformação aí, que vai fazer uso dessa relação da massa molar, tá certo? O que a massa molar traz para a gente de informação? Que a cada 1 mol de soluto, a cada 1 mol de etileno glicol, nós temos a massa de 62 gramas de etileno glicol, certo? Mas qual é de fato a massa que nós temos de etileno glicol? É de 248 gramas. Tá? Isso representa qual quantidade em mols para a gente? Tá aí, a gente esbarrou numa regrinha de 3, tá, gente? Que vai ser muito útil para a gente em todos os cálculos da química. Regrinha de 3, tá certo? Bom, resolvendo essa regrinha de 3 de forma rápida, vocês já sabem como resolver. Isso vai chegar numa quantidade em mols de etileno glicol de 4 mols. Ou seja, temos agora já a quantidade em mols de soluto. Legal? Bom, partindo direto para o cálculo da concentração, o que nós vamos obter? Que são 4 mols de etileno glicol, 4 mols de soluto, né? A cada 500 mililitros, está aqui, ó, 500 mililitros de solução. Mas em concentração molar, nós precisamos representar o volume da solução em litros, isso mesmo. Então a gente vai precisar converter esses 500 mililitros para litros. Isso dá o quê? Meio litro. Legal? Bom, feito isso,
Calculando a concentração de forma simples, isso vai dar uma concentração de 8 mols por litro nessa solução aí. Legal? Beleza? Facinho, né, gente? Então, depois olha o vídeo novamente e tenta refazer o passo a passo. Tá bom? Vamos para a próxima. Agora, vamos para o caderno de atividades de vocês. Na questão 33 da página 194, ela traz o seguinte. Preparou-se uma solução com 80 gramas de hidróxido de sódio. Para quem não sabe, gente, hidróxido de sódio é a soda cáustica, tá? É o princípio ativo da soda cáustica. Preparou-se uma solução de 80 gramas de hidróxido de sódio e 240 gramas de água destilada. Calcule a percentagem em massa do hidróxido de sódio nessa solução. Bom, a primeira pergunta é: quem é o soluto? Quem é o solvente? Necessariamente, a água destilada, a água vai ser o solvente e o soluto vai ser o hidróxido de sódio, aquilo que vai ser dissolvido na água. Ah, mas como é que eu posso ter certeza? Gente, cabe lembrar, como nós vimos em aula presencialmente, que o solvente ele está sempre em maior quantidade, tá certo? Legal? Então, fatalmente o soluto vai ser o hidróxido de sódio e a água vai ser o solvente. Beleza? Bom, a questão ela quer a concentração em porcentagem de massa. O que significa? Significa porcentagem em termos de massa do soluto e massa de solução. Beleza? Massa do soluto, massa de solução, não de solvente. Agora vamos lá. Temos todas as informações? Precisa converter alguma coisa? Gente, a grandeza aqui usada para soluto não é em gramas, a unidade não é em gramas, então a grandeza é massa. E aqui no solvente? Também. Ou seja, temos massa do soluto, massa do solvente, não precisamos converter absolutamente nada. É só fazer o cálculo direto da concentração. O que nós temos? Massa do soluto com a massa de solução? Presta atenção aqui. Massa de soluto é 80 gramas, mas olha a massa de solução. O que é a solução? O que é uma solução? Soluto mais solvente. Tá certo? Então é a massa do soluto mais a massa de água, isso dá a solução. Beleza? Massa dividido por massa, aqui vai dar 320 gramas. 80 dividido por 320, a gente vai ter uma concentração de 0,25. Ah, mas que unidade? Gente, aqui grama corta com grama, tá certo? O que significa que essa resposta 0,25 é adimensional. Beleza? É massa dividido por massa, não tem nada. Então, se for transformar o 0,25 em porcentagem, como vocês já sabem fazer há muito tempo, isso vai dar uma concentração percentual, massa-massa, de 25%. Legal, gente? Tranquilo? Facinho, né? Vamos seguir então para uma próxima. Vamos elevar o nível um pouquinho? Vamos lá. A próxima questão, ainda da página 194, é a questão 34. Tá? Ela traz a seguinte situação, uma situação real, aliás. Uma piscina de 5 metros cúbicos, é uma piscina pequena, relativamente falando, tá? Cheia de água, recebe cerca de 200 microgramas, tá, gente? Esse símbolo aqui é do micro. 200 microgramas de hipoclorito de sódio. Né? O hipoclorito, gente, é a água sanitária, tá? Hipoclorito de sódio para o tratamento da água. Calcule o valor da concentração em gramas por litro desse sal. Olha só, já marca aí qual é a unidade de concentração que você vai precisar, que a questão já te pede. Que informações nós temos? Nós temos que queremos então a concentração em gramas por litro, portanto o soluto dado em gramas e a solução dada em litros. Legal, o problema é o seguinte, o soluto está em microgramas e a solução está em metros cúbicos. Ou seja, para resolver esse problema, a gente vai precisar fatalmente converter essas unidades, tanto para soluto quanto para solvente. Legal? Para solução, no caso. Vamos lá, vamos fazer, não tem jeito. Seguindo, 200 microgramas de soluto, se a gente for converter, o micro ele significa 10 elevado a menos 6. Tá? Microgramas é 10 a menos 6 gramas. Tá? Então, 200 microgramas de soluto equivalem a 200 vezes 10 elevado a menos 6 gramas de soluto. Tá certo? Ou, se você preferir, reescrever num formato um pouco mais bonitinho,
Tirando esses dois zeros daqui, vai ficar 2 vezes 10 a menos 4 gramas de soluto. Legal? Bom, depois, gente, faz devagarzinho essa conta no seu caderno e você vai chegar nesse resultado sem dúvida, tá? Depois pergunta para o professor Haroldo, o professor de matemática de vocês, como faz essa conversão, caso você tenha dúvidas. Mas eu tenho certeza que vocês sabem resolver isso numa boa. Bom, agora, o volume da solução. A questão ela traz o volume de 5 metros cúbicos. Só que 5 metros cúbicos são... O que acontece? 1 metro cúbico ele equivale a 1000 litros, certo? Cada metro cúbico. Então, 5 metros cúbicos são 5.000 litros de solução. Reescrevendo isso em notação científica, é 5 vezes 10 a terceira em litros. Tá bom? Faz essa continha no caderno e lembra como é que resolve. Bom, temos, portanto, aqui a quantidade de soluto em gramas e a quantidade de solvente em litros. Perfeito, bateu. Tá? A gente tem, então, as unidades certas para calcular a concentração. Vamos fazer a conta direto. Então, a concentração vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 4 gramas de soluto, dividido por 5 vezes 10 a terceira litros de solução. Tá? 5 vezes 10 ao cubo em litros de solução. Resolvendo essa continha com notação científica, vamos fatalmente chegar no 4 vezes 10 elevado a menos 8 gramas por litro de hipoclorito de sódio em água na piscina, tá? Que é a concentração mais ou menos recomendada para remover determinados micro-organismos que podem ser patógenos. Acontece que essa concentração, por ela ter uma potência de base 10 num expoente negativo em menos 8, isso significa, cara, essa concentração é bem pequena. Mesmo assim, ela tem o seu efeito antimicrobiano. Legal, gente? Então, beleza, tenha isso em mente e vamos seguir. Bom, a próxima questão ela está na página 195 do caderno de atividades de vocês, tá? Questão 37. Olha lá, uma cozinheira preparou 30 litros de um refresco. Em sua receita havia instrução para adicionar 9 gramas de açúcar para cada litro de água. No entanto, adicionou por engano 25 gramas de açúcar para cada litro de água. Não precisa ser nenhum gênio para saber que ela utilizou mais açúcar do que o recomendado, né? Calcule a concentração ideal de açúcar no refresco e a concentração de açúcar no refresco preparado. Então aqui essa questão já propõe dois cálculos, a de concentração recomendada e a de concentração do suco preparado. Proponha um método para fazer com que o refresco seja aproveitado e fique com a concentração de açúcar ideal. Ou seja, aqui não só vamos fazer as contas, nós vamos ter que pensar numa tática para aproveitar esse suco sem precisar jogar fora o refresco preparado. Ou seja, aqui nós temos um problema. Precisamos achar uma solução. Acredito que a maioria de vocês, se não todos, já sabem qual é a solução. Tá certo? Mas vamos lá. Vamos seguir então com os cálculos. Primeiro, a gente tem que ver. São 9 gramas de açúcar para cada litro de água no suco recomendado. Legal? 9 gramas de açúcar para cada 1 litro de água. Já no suco preparado, o refresco que a cozinheira preparou, ela traz uma concentração diferente. Então, o que foi preparado foi de 25 gramas de açúcar a cada 1 litro d'água. Sendo assim, a cozinheira preparou um refresco de maior concentração de açúcar, certo? Ou seja, super doce. Legal? Até que muita gente gosta, eu pessoalmente gosto muito de açúcar. Mas vamos lá. Isso significa o seguinte, que no suco recomendado, a concentração sendo de 9 gramas de açúcar a cada 1 litro de água, né? Vale lembrar, mas não é 1 litro de solução? Legal, gente, mas se você adicionar 9 gramas de açúcar em 1 litro de água, você vai mudar o volume para 1,0001 litro? Não vai. É menos ainda do que isso. Ou seja, a quantidade de água vai ser basicamente a quantidade de solução. Tá certo? Como eu já tinha falado para vocês na sala de aula, presencialmente. Então, vamos lá. Percebe que essa questão ela não traz uma unidade preferencial? Então,
você pode representar a concentração dessa solução em qualquer unidade que você achar mais conveniente. Ou seja, tática mais fácil, aproveita as unidades que você já tem. Então a concentração vai ser dada em gramas por litro. Beleza? E tá aí. 9 gramas de açúcar a cada 1 litro de água dá uma concentração de 9 gramas por litro de açúcar na água. No suco, perdão. No suco. Né? Aqui não é água, é suco, tá, gente? Bom, fácil. Dá para fazer a mesma coisa com a concentração do suco preparado, 25 gramas por litro. Novamente, aqui não é água, é suco, tá, gente? É o refresco. Mas beleza, as concentrações são essas: 9 e 25 gramas por litro. 9 recomendada, 25 do preparado. Qual seria, então, a proposta para essa situação? Bom, muita gente já sabe, seria o ideal. Como tem mais açúcar, seria adicionar mais água, tá certo? Com suco. Beleza? Por quê? Qual que é a ideia? Você prepara um suco, ou seja, água, o suco e adiciona açúcar. Certo? Se tem muito açúcar, o que você vai adicionar então? Água e suco. Ou seja, você vai provocar uma diluição. O que é uma diluição? É diminuir a concentração. Basicamente, adicionar água. Tá certo? Mas para o suco não ficar fraco, em seguida você pode adicionar mais suco, que provavelmente é em pó. Tranquilo, gente? Então vocês já sabem resolver uma situação. Muito simples, por sinal. É como você adicionar mais achocolatado ao leite, né? Se ficar muito doce, o que você faz? Adiciona mais leite. Beleza? Isso é diluir. É diminuir a concentração adicionando solvente. Beleza então, gente? Bom, valeu aí para todos vocês e que a força esteja com vocês. Nas próximas aulas, a gente vai partir para um nível um pouquinho maior com os nossos cálculos. Fiquem em paz, gente. Valeu!